Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 11ª aula da disciplina de Cálculo Numérico. Nesta aula nós veremos o método das secantes no Excel e no MATLAB. Estamos aqui agora no Excel, vamos apresentar aqui o método das secantes. Temos aqui o primeiro exemplo, que é determinar a raiz da função x3 menos 3x mais 1 no intervalo 0,1 com o erro relativo inferior a 0,002. Temos aqui o gráfico da função. Observamos que a função possui três raízes, uma raiz no intervalo menos 2, menos 1, outra raiz no intervalo 0,1 e outra raiz no intervalo 1, 2. Bom, a raiz que queremos é a raiz que está no intervalo 0,1. Temos aqui a tabela no Excel. Aqui são as iterações. Aqui temos o xk, que é a sequência das aproximações. Aqui a função, que vai ser aplicada em cada xk. O erro relativo, o erro absoluto, também o erro através do módulo da função. O valor inicial para a sequência vai ser o x0, que nós temos 0,1. O próximo elemento vai ser o 0,8, que é justamente o x1. Aqui vamos determinar o f de x, no caso o f de x0, que isso aqui vai ser igual a x a terceira, a função é x3 menos 3x mais 1, vai ficar x0 elevado a 3 menos 3 vezes x0 mais 1. Aqui, para calcular o f de x1, não precisa mais digitar, basta arrastar e já temos aqui o f de x1. O erro relativo, o erro absoluto e o módulo da função não precisa colocar agora, apenas aqui a partir do x2. Vamos determinar o x2 agora. Vamos usar esta fórmula, que é a fórmula para o método das secantes. x2 é igual a x0 f de x1 menos x1 f de x0 sobre f de x1 menos o f de x0. Então, isso aqui vai ser igual. Como temos uma fração, vamos abrir um parêntese. O x0 vezes o f de x1 menos x1 vezes o f de x0. Fecha parêntese. Dividido, abre parêntese, por f de x1 menos o f de x0. Fecha. E temos aqui o x2. Bom, aqui nós podemos arrastar para encontrar o f de x2. Aqui podemos calcular o erro relativo. No caso, o primeiro erro relativo vai ser dado pelo valor absoluto de x2 menos x1 dividido por x2. O erro absoluto é igual ao valor absoluto de x2 menos x1. O módulo da f de x vai ser o valor absoluto da f de x, que é justamente isso aqui. Temos aqui a linha que corresponde à aproximação x2. Podemos selecionar e arrastar até onde quisermos. Agora podemos determinar nossa solução através do erro que vai satisfazer a tolerância. Olhamos aqui no erro relativo, nós temos a tolerância de 0,002, portanto é obtida aqui na x5. Se usarmos o erro absoluto, também pararemos aqui na x5. Se usássemos aqui o erro através do módulo da função, deveríamos parar aqui na x4. Portanto, usando o erro relativo, a solução é dada por 0,347. Observe que os valores aqui estão ficando muito pequenos. Né? Aqui na casa de 10 a menos 15. Portanto, o Excel já arredonda aqui para 0. E aqui nós não temos mais cálculos, né, a partir daqui. Bom, aqui agora nós podemos fazer algumas observações. Tomamos aqui as soluções iniciais como sendo 0,1 e 0,8. Aqui próximo de 0 e outra próximo de 1. E observamos que a solução encontrada foi a solução que está no intervalo 0,1. Se mudarmos as condições iniciais, por exemplo, tomando o x0 como sendo 0,6 e o x1 como sendo 1,2. Observe que a solução ainda é a mesma. A solução é justamente 0,347. Vamos analisar essa situação agora aqui no GeoGebra. Nós estamos aqui com a função, essa função está em vermelho, que é a função x a terceira menos 3x mais 1. Temos aqui as três raízes, α1, α2 e α3.
A raiz que encontramos aqui, no caso 0,347, é essa raiz alfa 2 que está no intervalo 0,1. Aqui está a situação em que nós tomamos as condições iniciais como sendo 0,6 e 1,2. Aqui o x0 é 0,6 e aqui o x1 é 1,2. Aqui está o ponto x0 e f de x0 e o ponto x1 e f de x1. Traçamos a reta secante que liga os dois pontos, no caso o ponto A e o ponto B. Essa reta corta o eixo x aqui em x2, nos dando a aproximação x2. Aqui temos o ponto x2 f de x2 e ligamos a reta secante que liga esse ponto x2 f de x2 com x1 e f de x1, esse ponto aqui, o ponto B. É justamente essa reta verde. Essa reta vai cortar o eixo x aqui no x3, nos dando um valor aqui entre 0,5 e 1, que é justamente 0,7, que aparece aqui no Excel, x3. Aqui nós temos o ponto x3, f de x3, e aqui traçamos a reta secante, que liga esse ponto, no caso o ponto D, até o ponto C. Bom, não tracei mais a reta aqui porque ela já vai se confundir aqui com a função. Ela vai dar aqui um valor, vai cortar aqui o eixo x, justamente no valor bem próximo de alfa 2. Observe que nós temos o ponto x0 e f de x0, e aqui nós temos o x1, f de x1, o ponto que está abaixo do ponto x0 e f de x0. Agora, se tomássemos o x1 próximo da raiz x3, o que aconteceria? Será que a nossa sequência ainda iria convergir para alfa 2? Ou será que ela mudaria a convergência para alfa 3? Vamos agora colocar as aproximações iniciais como sendo 0,6 e 1,5. Observe que nós temos a convergência agora é para outra raiz, no caso é para a raiz que está entre 1 e 2, no caso 1,53. Vamos analisar essa situação agora no GeoGebra. Nós tomamos o ponto x0 e f de x0, o mesmo ponto, no caso o x0 é 0,6. Agora tomamos o x1 como sendo 1,5. Traçamos a reta secante, passando pelo ponto x0, f de x0 e x1, f de x1. Vai nos dar um x2, que está agora à direita de alfa 3. Aqui, ó. Entre 1,5 e 2. No caso, 1,7. Que aparece aqui, ó. No Excel, 1,74. Que é justamente o x2. Aqui, procuramos o ponto x2, f de x2, que é esse ponto C. Traçamos a reta secante que liga o ponto C, x2, f de x2, com o ponto x1, f de x1. Essa reta que está em verde aqui, é a reta secante, vai cortar o eixo x no valor aqui próximo da nossa raiz. Esse ponto aqui é justamente o nosso x3, que é aproximadamente 1,52. E prosseguindo dessa maneira, nós encontramos a nossa sequência convergindo para alfa 3. Então, a escolha do x0 e x1 é fundamental para determinar a solução que queremos. Vamos ver agora mais um exemplo, que é determinar uma raiz positiva da equação 5 exponencial de menos x menos raiz de x igual a zero, com erro relativo inferior a 0,002. Estamos aqui com o gráfico da função. Observamos que a função tem uma raiz aqui no intervalo 1, 2, essa raiz que nós queremos. Vamos definir a função como sendo f de x igual a 5 exponencial de menos x menos raiz de x. Nós vamos tomar x0 como sendo 1,4 e x1 como sendo 1,5. Temos aqui as iterações. Vamos colocar o x inicial, 1,4, sendo 1,5. Aqui vamos definir a função f de x, que vai ser igual a 5 exponencial de menos x, 5 vezes exponencial de menos o x0, no caso, menos a raiz de x0. Aqui encontramos o f de x0. Arrastando aqui, encontramos o f de x1. Bom, aqui definimos o x2. Novamente, a fórmula está aqui, ó, x0 f de x1 menos x1 f de x0 sobre f de x1 menos o f de x0. x2 vai ser igual, vamos abrir um parêntese, porque temos aí uma fração, x0 vezes o f de x1 menos x1 vezes o f de x0, fecha, dividido, abre parêntese, por f de x1 menos o f de x0. Temos aqui o x2. Bom, aqui podemos arrastar e temos o f de x2.
Aqui calculo o erro relativo. Que é o x2 menos x1 dividido por x2. O erro absoluto, que é o módulo de x2 menos x1. E aqui o módulo da função. Aqui temos a linha que corresponde à aproximação x2, podemos arrastar até onde quisermos. Bom, aqui agora podemos analisar o erro que satisfaz a tolerância e definimos a nossa raiz. No caso aqui, a tolerância de 0,002, observamos que através do erro relativo paramos o processo aqui na aproximação x3. Se usássemos o erro absoluto, pararíamos aqui também na x3. E usando o erro através do módulo da função, pararíamos aqui na x2. Como usamos aqui o erro relativo, a solução através do erro relativo é justamente a solução 1,43. Que é a nossa solução aproximada. No caso aqui, com 3 casas decimais, seria 1,430. Aqui podemos testar outras aproximações iniciais e ver como é que o método funciona. Por exemplo, se tomássemos aqui o x0 como sendo 1 e o x1 como sendo 2, o que aconteceria? x0 igual a 1 e o x2 igual a 2. Observe que temos a mesma raiz, só que neste caso vamos obter a raiz aqui na aproximação x5, através do erro relativo. Aqui. E a raiz é a mesma, 1,430. Estamos aqui agora no MATLAB, vamos apresentar o algoritmo para o método das secantes. Vamos usar o exemplo 1, que foi feito no Excel e foi feito também na aula anterior, que determinar a raiz da função x à terceira menos 3x mais 1, no intervalo 0,1, tomando como aproximações iniciais x0 igual a 0,1, x1 igual a 0,8 e a tolerância de 0,002. Lembrando que esse comando aqui, ele limpa toda a memória que está armazenada aqui. E esse comando, clc, ele limpa tudo que está aqui na janela de comando. Aqui são os dados de entrada. Vamos tomar x0 como sendo 0.1, x1 como sendo 0.8, tolerância 0.002. Número de iterações máximas, vamos definir como sendo 10. Iniciar com iteração igual a 1, com erro igual a 1. Vamos usar agora o comando while. Enquanto o erro for maior que a tolerância, o número de iterações deve ser menor ou igual do que o número de iterações máximas. Vamos definir a função f em x0, como sendo fx0, que é x0 à terceira menos 3x0 mais 1. fx1 vai ser x1 à terceira menos 3x1 mais 1. E o x2 é dado aqui pela fórmula do método das secantes, que é x0 fx1 menos x1 fx0 sobre fx1 menos fx0. Vamos usar o erro relativo como sendo o valor absoluto x2 menos x1 dividido por x2. Então, se o erro for maior que a tolerância, o processo deve continuar e o meu novo x0 deve ser o x1, que foi obtido aqui, e o meu novo x1 vai ser o x2, que foi obtido anteriormente. Aqui findamos o processo. Portanto, dizer quem é a raiz e dizer o número de iterações. Então, vamos ver aqui o resultado. Observamos que a raiz é 0,3473 e aqui foi usado 5 iterações. Podemos comparar o resultado com o que foi obtido aqui no Excel. Nós temos aqui 0,3473, o resultado que nós obtivemos aqui no Excel, 0,3473. Observe que no MATLAB vai ler as iterações iniciais como sendo uma, no caso x0 e x1, como se fosse uma iteração só. E aqui o x2 já é justamente a segunda iteração, e assim por diante. Estamos aqui agora com o segundo exemplo, que é determinar uma raiz da equação 5 exponencial de menos x, menos a raiz de x igual a 0. Vamos usar o x0 como sendo 1,4, o x1 igual a 1,5 e a tolerância 0,002. Temos aqui os dados de entrada. x0 vai ser 1,4, x1 igual a 1,5,
Tolerância 0.002. Vamos usar 10 iterações como sendo o número máximo de iterações. E aqui começar com uma iteração e com erro igual a 1. Temos aqui o comando while. Da mesma forma do exemplo anterior, definimos a fx0, que é justamente 5 exponencial de menos x0, menos a raiz de x0. Definimos o fx1, que é 5 exponencial de menos x1, menos a raiz de x1. Definimos o x2 da mesma forma, x0 é fx1, menos x1 é fx0, sobre fx1 menos fx0. Usamos aqui o erro relativo, podemos também usar o erro absoluto se quiséssemos. E aqui, da mesma forma, comando em que, enquanto o erro for maior que a tolerância, o processo deve continuar. O x0 ele passa a ser o x1 da iteração anterior, e o x1 ele passa a ser o x2 da iteração anterior. O restante é de modo análogo. Vamos ver o resultado. Nós temos aqui a raiz, é 1,4304, dado aqui com 3 iterações. Estamos aqui com o resultado que obtivemos no Excel. A raiz é 1,4304, justamente a mesma raiz que encontramos aqui no MATLAB. Aqui com 3 iterações, justamente aqui no Excel, quando nós encontramos o x3. Então, era isso que eu queria mostrar nesta aula. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.